Shalom, shalom, meus irmãos, irmão Wesley aqui, para mais um vídeo interessante aí no canal, nosso canal Restaurando Raízes Judaicas da Fé. E eu vou falar sobre aqui, ó, Inácio de Antioquia e Justino, né? A semente do antissemitismo teológico. Então você vê que, olha o que, aqui basicamente, né? Desprezo por Israel, substituição de Israel, leitura deturpada das Escrituras, base para séculos de ódio e perseguição. Por mais que o início do ministério destes homens, né, fosse bom, né, a intenção fosse boa, aconteceu alguma coisa no meio do caminho que eles começaram a deturpar ensinamentos, deturpar até mesmo os ensinamentos dos apóstolos, que eram totalmente baseados na Torá. Então houve alguma coisa no meio do caminho que aconteceu isso. Então, neste vídeo eu vou explicar um pouquinho sobre vocês a história e as doutrinas deles. Então vamos lá, olha aí, ó. Inácio de Antioquia viveu aproximadamente em 35 a 107 ou 110 depois de Cristo. Atuou ainda no final do século I, ó, logo depois dos apóstolos. Justino Mártir viveu cerca de 165 depois de Cristo. Seu trabalho principalmente surgiu entre 130 e 150 depois de Cristo. E também Marcião, né? Como falei no estudo passado, Marcião de Sinop viveu de 110 a 160 depois de Cristo. Suas ideias se tornaram públicas e ganharam força por volta de 140 a 145 depois de Cristo. Ou seja, Inácio é o mais antigo de todos e Justino também escreveu e ensinou antes que Marcião consolidasse o seu sistema. Marcião, na verdade, apenas aprofundou e levou ao extremo o que eles já haviam começado. Então vocês vejam, né, que eles foram os pioneiros após aquela geração dos apóstolos, né, dos primeiros discípulos de Yeshua. Eles foram os primeiros ali a começarem a construir sistemas teológicos, sistemas doutrinários. Foram Inácio de Antioquia, Marcião de Sinop e Justino. Então, Inácio e Justino, os pioneiros, né? Eles criaram muito do que hoje, né? Eles fizeram a semente, né? Eles criaram a semente. Esses três fizeram a semente do que muito nós conhecemos hoje nas teologias normativas dentro né, do mundo cristão, da cristandade em geral, tanto católica quanto protestante evangélica. Então, estes homens, mesmo que tenham no início, como eu falei, mesmo que tenham no início dos seus ministérios uma boa intenção, aconteceu alguma coisa, né, que eles começaram a romper com o povo judeu e com a Torá do Eterno. Leiam comigo aqui, ó, Inácio de Antioquia, o primeiro a romper, aqui, ó, romper explicitamente. Ele foi o primeiro a abrir o caminho já nas suas cartas. Então o que ele fez? Vamos lá. Ele rejeitou abertamente a prática da Torá, ensinando que quem crê em Yeshua não deve mais viver segundo a lei de Moisés, né? Lei de Moisés é um sinônimo de Torá, tá? Porque o Eterno que, né, deu a Moisés primeiramente ali, né, as ordens. Então por isso que é chamado de lei de Moisés. Não é que Moisés criou, é porque ele foi que recebeu, tá? Chamando de coisas velhas, né, de escravidão. Olha só o que ele dizia. Dizer que cristão, né, que o cristão não é mais judeu, que o sábado já não tinha valor e devia ser substituído pelo domingo. Usou linguagem de desprezo, né, apresentava o judaísmo como algo ultrapassado, inferior, então separado completamente. Aqui nasceu a ideia, né, de oposição entre judaísmo e seguimento ao Messias, que antes nunca existia. Então vocês percebem, meus irmãos, olha só a situação, né? Tá vendo? Então, ele já começou, Inácio já foi, né, o cara que já começou a germinar certos tipos de conceitos teológicos que não batem com o ensinamento dos apóstolos, não bate com os ensinamentos de Yeshua, dos profetas, não bate com os ensinamentos da Torá, porque ele já começou a desprezar a Torá. Já no coração dele já estava, lamentavelmente, esta inclinação de ser contra o povo que ele não gostava, o povo de Israel. Então tudo que era relacionado ao povo de Israel ele descartava do seu novo movimento que ele estava fazendo parte, o movimento do cristianismo, que eles já estavam chamando de cristianismo, né? Então Inácio já estava chamando, Justino foi que popularizou e Marcião foi o cara que sistematizou tudo isso que ele aprendeu com essa rapaziada aí. Agora vamos ler aqui Justino Mártir, olha, Justino Mártir, quem sistematizou e espalhou o erro, levou essas ideias ainda mais longe, especialmente na sua obra Diálogo com o Trifão, o judeu,
defendeu claramente que a Torá só tinha sido dada como um castigo ou medida temporária e que havia sido totalmente revogada com a vinda do Messias. Afirmou que os mandamentos cerimoniais não tinham mais nenhuma validade, que só serviam para aquele tempo. Difundiu uma visão profundamente antissemita. Acusou o povo judeu de ter rejeitado e matado o Messias, de ser endurecido e rejeitado por Deus, e ensinou que a igreja tinha tomado definitivamente o lugar de Israel, como se Deus tivesse abandonado o seu próprio povo. Ideia que ficou conhecida como teologia da substituição. Olha aí. Chegou a dizer que os judeus não podiam mais ter qualquer direito ou privilégio. Percebem, meus irmãos? Tá vendo então a situação como é que é bem complicada? Então esses caras já estavam começando a criar essas ideias, da qual o próprio Justino já estava chamando de teologia da substituição. Tá vendo? Então, tudo fora da Escritura Sagrada. Não temos textos falando sobre o que ele disse, né? Isso que essa lista que eu escrevi aqui está lá na própria carta que ele fez. Aqui, ó, diálogo com Trifão, o judeu. Ele estava discutindo com o judeu, né? Então você vê que era isso que ele pensava. Ele pensava dessa forma, contra os judeus, contra a Torá do Eterno, contra os mandamentos do Eterno. Então os irmãos estão percebendo isso, né? Que eles eram assim. E eles ensinaram muitas pessoas assim. Pessoas simples na época, né? As suas teologias, as suas doutrinas. Olha, veja bem, né? Vamos ler aqui alguns trechos das cartas de Inácio de Antioquia, né? Aqui, ó. Livro As Sete Cartas. Porque ele também escreveu cartas, tá? Igual Paulo. É absurdo professar a Jesus Cristo e judaizar. Olha aí, já estava falando sobre judaizante, né? Ou seja, pessoas das nações, gentios como eu, assim, né? Que guarda a Torá, guarda os mandamentos, boas tradições judaicas, é chamado de judaizante. Pois o cristianismo, o movimento que estava surgindo, não veio crer no judaísmo, mas o judaísmo no cristianismo, para que toda língua crendo em Deus fosse reunida. Isso está na carta aos Magnésios, capítulo 10, verso 3. Se continuarmos a viver conforme a lei de Moisés, olha aí, já está começando, né? Estamos confessando que ainda não recebemos a graça, olha aí. Abandonai, pois, as velhas e vãs fábulas e a lei que já não tem mais força. Carta aos Magnésios, capítulo 8, verso 1 a 2. Observem os irmãos, né? Olha só a situação. Isso aqui é uma parte das cartas, tá? Eu só estou lendo as cartas magnésias. Outras cartas também falam da mesma forma, né? Desse mesmo nível. Olha só o que Inácio já estava escrevendo. E essas cartas foram levadas para vários lugares que Paulo já tinha, né, estabilizado congregações. Inácio vai lá e escreve também cartas e leva as suas ideias, né, através das 7 cartas que ele escreveu. Então, os irmãos estão vendo aí. São documentos, os irmãos podem ter acesso, podem pesquisar. Tá aí. Inácio de Antioquia, pioneiro dessa questão da separação. Então ele estava criando um sistema chamado cristianismo e ele foi colocando as suas próprias ideias, suas doutrinas, interpretações doutrinárias daquilo que ele acreditava e que acabou influenciando muitas pessoas até hoje. Vamos ver mais um pouquinho aqui das cartas. Ó. Se alguém vos pregar a lei de Moisés, olha só, ou seja, ele está falando da Torá. Por que lei de Moisés? Como eu expliquei, é porque Moisés foi que recebeu. Por isso que é a lei de Moisés, porque ele recebeu, mas não foi aquele que inventou. Não lhe dei ouvidos, olha aí, pois já passaram as coisas antigas, tudo se tornou novo em Cristo. Carta aos Filadelfos, capítulo 6, verso 1. Quem guarda o sábado e vive como judeu, renega Cristo e ainda está sob escravidão do que foi dado apenas para um tempo. Carta aos Esmirnenses, capítulo 2, verso 4. O que revelam claramente. Ele chama a Torá de coisa velha, escravidão, sem valor, proíbe segui-la. Diz que ser judeu ou cumprir seus mandamentos, os mandamentos da Torá, é contrário ao Messias, a raiz direta do pensamento antissemita religioso. Os irmãos percebem isso? Percebem a situação, como é que é bem delicada? Então, eles escreveram, né, Inácio, os outros também, escreveram esse tipo de ensinamento para pessoas simples, pessoas humildes, para influenciar mesmo a crerem nisso. Só que isso não é bíblico, irmãos. Não é bíblico, nós temos vários textos. Mateus capítulo 5, verso 17 a 19. O próprio Messias Yeshua, Jesus o Messias, não vim
abolir a lei, nem os profetas. Ele está falando de quê? Da escritura da época, a Bíblia deles da época. Não existia Segundo Testamento ainda. O que ele está falando? Torá, profetas e os escritos. Primeiro, conhecido como Primeiro Testamento. Ele não veio abolir, ele veio mostrar como se faz. Cumprir é mostrar como se pratica, como se faz, sem tantas doutrinas, olha só, para influenciar as pessoas. Tá vendo? Então o próprio Yeshua foi contra isso aqui, ó. Agora vamos ler também Justino Mártir, o que ele escreveu. Olha aí, ó. A principal obra dele, né, Diálogo com Trifão, né, por volta de 140 a 155. O que ele fala? Olha lá. A lei dada no Monte Sinai foi imposta aos judeus como um castigo pela dureza do seu coração, e não como algo bom ou eterno. Onde está escrito isso? Castigo, dureza do coração. Onde está escrito isso? Lugar nenhum. Foi um jugo pesado. Onde está escrito isso? Que Deus lhes deu apenas para aquele tempo. Está lá em Diálogo com Trifão, capítulo 18 e 21. Todas as ordenanças... Aqui, ó, todas as ordenanças cerimoniais, o sábado, a circuncisão, as fé, tudo isso foi dado apenas para distingui-los temporariamente e já foi completamente revogado e abolido com a vinda de Cristo. Diálogo com Trifão, capítulo 43, verso 67. Onde está escrito isso? Lugar nenhum, irmãos. Lugar nenhum da escritura bíblica. Não está escrito nada disso. Os irmãos estão vendo, então, aonde que está escrito isso? Lugar nenhum, irmãos. Não tem texto sobre isso. Daqui que surgiu outras interpretações, pegaram textos isolados, versículos isolados, principalmente de Hebreus, né, carta aos Gálatas, para dizer que a Torá é uma coisa ruim. Irmãos, eu vivo a Torá há mais de 10 anos. Eu digo que vivo, mas não é porque eu sei tudo, não. Viver é porque eu pratico, eu convivo. E eu vejo, irmãos, assim, na minha própria, como Paulo fala, né, examinar o homem a si mesmo. Então eu sempre me examino. Eu aprendo muita coisa e para buscar viver, para agradar o Eterno. A gente só guarda as coisas do Eterno por amor a Ele. Amarás, pois, o Eterno teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Então eu vivo isso há mais de 10 anos, eu não sinto peso nenhum, irmão, nenhum. Vamos ler mais um pouquinho só para a gente fechar com chave de ouro. Olha aí, ó. Os judeus endureceram-se, rejeitaram e mataram o próprio Messias. Foram abandonados por Deus e perderam definitivamente todos os seus privilégios e a sua aliança. Agora a igreja, vinda das nações, é o único e verdadeiro povo escolhido. Diálogo com Trifão, capítulo 16, 93 e 119. Tá lá. Então, olha o que ele pensava, né? Deus já não aceita o culto nem a obediência dos judeus. Eles vivem no erro e na cegueira. E a sua religião não tem mais valor nem aprovação divina. Diálogo com Trifão, capítulo 122. O que revelam claramente? Ele criou a ideia de que a Torá não era dádiva, mas punição. Acusou todo o povo judeu de crime e rejeição. Ensinou que foram substituídos. A doutrina da substituição, que é o próprio coração do antissemitismo religioso, que matou milhões ao longo da história. Então os irmãos observam, né? Observaram com seus próprios olhos, com as cartas, os documentos históricos deles mesmos, do próprio Inácio e do Justino. O que eles acreditavam, o que eles falavam e que acabou sendo doutrina mundial, né? Então a minha defesa, eu defendo o que está escrito na Escritura, que o Eterno deu a Israel. Israel é um povo escolhido, irmãos. E isso não é demérito para quem é crente das nações, como eu, gentil, você, né, cristão. Não é. Nós fazemos parte deles. Efésios capítulo 2, verso 15 ao 22. Paulo já nos ensina que nós fazemos parte dessa família. Capítulo 3 também de Efésios, capítulo 3, versos 5 e 6, Paulo fala que nós somos co-herdeiros, nós estamos ali do lado, co-herdeiros, co-participantes de tudo que o Eterno deu para Israel. Israel ainda está aí, é o povo escolhido. E nós somos os enxertados na oliveira, Romanos capítulo 11, está lá. Nós somos enxertados neles. Paulo também, Romanos capítulo 7, verso 12, a Torá, né, lá, é claro, nas versões em português está lei, mas é Torá, irmãos. A Torá, ela é boa, justa e santa. Ela faz o quê? Ela nos ajuda a corrigir, não está falando de salvação eterna. Ela nos ajuda a sermos pessoas limpas, para recebermos
a autorização para vivermos para sempre com o Eterno. Tem que ter mandamento, irmãos. Como é que o ser humano não vai ter uma constituição? É a constituição do Eterno. É como o Eterno quer que nós vivamos. Compreende? Então, por isso que eu sempre defendo. Há mais de 10 anos, quando o Eterno me revelou a Torá para mim. E estamos aí. Né? Não porque nós queremos criar uma seita, uma religião ou influenciar as pessoas. Não, é uma missão. Eu encaro para mim como uma missão para levar as pessoas. Por isso, meus irmãos, que eu faço esses vídeos, eu ensino através da música, através dos ensinamentos, né? Porque é uma missão que o Eterno me deu, e não só para mim, está acontecendo no mundo todo. Milhares de gentios crentes estão crendo na Torá, nos mandamentos, entendendo que Yeshua viveu e guardou e ensinou e mostrou como se faz, os apóstolos também. Então é algo que está acontecendo no mundo todo, é profético, é inevitável, sempre terá. O remanescente, o Shear, né? Shearim em hebraico, Shear, o remanescente da Torá, tanto dentro do povo de Israel quanto também das nações, entendeu? Porque é profético, inevitável. Vai ter gente se levantando contra? Claro, isso aí sempre teve e sempre vai ter. Só vai mudar quando Yeshua voltar para reinar no milênio, cremos nisso, né? Mashiach, Yeshua HaMashiach. Então não é construir uma nova religião ou converter as pessoas a outra religião, a uma seita. Não, é mostrarmos o original das coisas. E como eu disse para os irmãos, né? Eu estou há mais de 10 anos nessa visão, busco ainda cada dia mais melhorar, cada dia mais me desenvolver. Tem muita coisa para aprender, muita coisa, mas isso realmente é um modo de vida, é viver mesmo, né? Então a gente aprende a cada dia, nós analisamos os nossos erros e pecados para buscarmos melhorar a cada ano que se passa. Cada dia, cada mês, né? Cada semana, cada mês, cada ano. Entendeu? Então, é para nós buscarmos nos esforçar por amor ao Eterno. É amor ao Eterno, por amor a Ele praticar. Nós praticamos porque amamos o Eterno. Amamos Yeshua HaMashiach, seu Filho amado, o Rei dos Reis, o Messias de Israel, o Messias das nações. Compreende? Então, por isso que nós fazemos isso. Então, espero que este estudo diferente, né, na vertical, né, com vídeo na vertical, seja, né, algo diferente. Vou tentar fazer algumas coisas diferentes no nosso canal, né, para ficar diferente mesmo. E espero que vocês gostem, né? Tá sendo na vertical, como eu disse, né? A gente tá fazendo coisas diferentes, né? Uns testes assim. E espero que seja realmente um estudo legal para você. Peço a você para se inscrever, né? Se inscrever, compartilhar, curtir, comentar. Compartilhe também nas suas redes e contatos e grupos de WhatsApp. Muito importante para a gente alcançar mais pessoas. Muitas pessoas querem aprender, querem conhecer coisas da Torá, dos mandamentos, para viver por amor ao Eterno, por amor a Yeshua. Tem muita gente aí que precisa ser desperta, né? Então conto com a tua ajuda aí, tá bom? Se inscreva, curta, comente, compartilhe. Salve também nas suas playlists, tá bom? Então, forte abraço aqui do irmão Wesley e até o próximo vídeo com temas bem interessantes como esse aí, né? Então, shalom, shalom.